Podcast, entrevista de número 22. Deus, ele é muito bom. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, o Erisson. Olá, o Erisson. A paz de São Jesus, meu amigo, é uma honra participar aqui da Festa Gospel. Quero louvar a Deus pela sua vida. Boa noite também para o meu amigo Crésio, que Deus abençoe poderosamente. É isso. Então vamos iniciar aqui o nosso CAE Podcast. E você que gostaria de estar anunciando a sua empresa, sua marca aqui conosco, pode estar entrando em contato lá no Instagram, que é CAE Podcast Oficial, ou até mesmo através do e-mail, que é podcastcae@gmail.com, que a nossa equipe vai estar entrando em contato com você e está passando ali maiores informações. Mas vamos apresentar aqui o Erisson. Mas eu quero que você fale pra gente, tá? Algo assim bem profundo de quem de fato é o Erisson, porque as pessoas conhecem ali, né? Ah, da Rádio 88, do Cristo em Nós. Mas quem que é o Erisson? A gente tava conversando aqui um pouquinho também. Muito bom, meu amigo. Antes de tudo, o Hélio é um cristão, Amém. um discípulo de Jesus, um filho de Deus que foi alcançado pela graça do Senhor, filho da Daniele, do Adaí. Então começa por aí. E pela graça de Deus, hoje nós somos evangelistas na casa do Senhor. Então eu sirvo na Metodista Wesleyana, segundo de Boa Vista. Aproveitar e mandar um abraço ao meu pastor Josenildo. E a gente, por bondade de Deus, temos servido ao Senhor na evangelização. E a gente vai bater um papo sobre isso daí. Aí surge o Cristo em Nós e Rádio 88. Mas antes de tudo, eu sempre falo isso. Nós somos filhos de Deus. É isso que define a nossa identidade. É interessante, é bom a gente deixar, né, isso claro, né? Entendeu? E, o Elisson, você é de berço evangélico? Como é que foi isso? Você, né, famoso nasceu na igreja? Como que é? Na verdade, os meus pais, na minha infância, eles serviam o Senhor, mas se afastaram, né? Uhum. Houve um divórcio dos meus pais e acabou que eu me afastei da igreja e vivi toda a minha adolescência fora da igreja, sem conhecer o Senhor. E eu tive o encontro com Cristo mesmo aos 16 anos de idade. Então, a minha experiência com Jesus e com a igreja, assim, com lembranças, acontece a partir dos 16 anos de idade, onde eu passo por esse processo de conversão. Mas antes disso aí eu era bem rebelde, aprontava bastante. Aí dá para contar um testemunho longo aqui, que é só Jesus. Me envolvi com droga, com tráfico de droga, mas Deus na misericórdia me deu uma oportunidade de recomeçar pela graça do Senhor. É sobre isso, né? Porque a esperança, né? Entendeu? A gente vê aí, né, muitas mães, né, familiares, tipo assim, lutando ali, né, pelos seus entes ali e tudo mais. E a gente não pode perder a fé, né? Porque é aquilo, se tá respirando, há esperança, a gente tem que realmente, né, correr atrás. É difícil, né, para quem já esteve e tudo mais, né? Sabe quanto que é difícil nessa questão, né? É o dependente em si ali, mas a gente não pode perder a nossa fé, porque É. Cristo ele é maior do que todas as coisas, sabe? Hoje mesmo eu estava conversando com um jovem e eu disse isso para ele, né? Hoje a gente faz trabalho nas penitenciárias. Hoje eu faço um trabalho no Degases, que é onde ficam os menores infratores. Faço na cadeia pública do Roma e na cadeia pública do Bulhões. E eu estava falando exatamente isso com ele. Quando a gente chega para pregar para um jovem, para um homem que está envolvido com as drogas, com o tráfico, a gente acredita na transformação, na conversão, porque isso aconteceu na nossa vida também. Sim. Então, o testemunho é principalmente para nós, né? Para lembrar de Uhum. onde Deus tirou a gente. Tem uma coisa que eu gosto no apóstolo Paulo, que em tudo ele se considerava o menor, né? Sim. Ele fala que ele é o menor dos apóstolos, que é o apóstolo abortivo, que é o apóstolo nascido fora do tempo, mas tem algo que ele considerava o maior. Ele diz: eu sou o maior dos pecadores. E é exatamente assim como eu enxergo. Se eu, que sou o maior dos pecadores, que vivi uma vida totalmente depravada, perversa, fui alcançada pela graça de Deus, então acredito que Deus pode alcançar esses adolescentes, jovens, homens e mulheres que às vezes estão perdidos aí nas drogas, no tráfico e precisam conhecer o Senhor. Então, se Deus fez na nossa vida, a gente acredita que pode fazer também. Uau, é sobre isso. E, Wellington, você que teve aí, né, esse período e tudo mais, a pessoa que está ali envolvida, né, e uma pessoa também que já tem um lar, assim, que tem essa questão, né, que acredita em Deus e tudo mais, a pessoa que está ali envolvida, mano, ela tem esse lado, assim, espiritual ainda, sabe, ativo ali, aquela chama, sabe? Tem um momento que a pessoa se conecta com Deus, mesmo naquele momento de dificuldade. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já ouvi um relato, né, de uma prostituta que ela falava o seguinte: eu estou fazendo isso daqui, né, vendendo meu corpo e tudo mais, né, desculpa a expressão,
porque eu vivo numa realidade a qual eu não tenho muita oportunidade, então é só isso que eu posso fazer, tudo mais, até mesmo porque tem uma família, tudo mais, tem um filho para criar, mas só que a pessoa ela acreditava em Deus, tudo mais, mas estava numa área ali a qual ela estava aprisionada, sabe? Como é que você vê essa questão? Porque a gente olha, né, para um jovem acreditando que tipo assim, não, tem esperança, dá para ele voltar, mas só que ainda tem um lado nosso que fala assim, ah, tá ali porque quer, mano. Não, Ah, não tem mais chance e tudo mais, entendeu? Roger, o que acontece? Falando principalmente do presídio, hoje quando a gente chega na penitenciária, se fizer uma estatística sobre isso, a gente vai ver que mais de 50% são de pessoas afastadas da igreja. Sim. Então, quando você chega, você conversa, você vai ver assim, o pai foi evangélico, a mãe evangélica, a pessoa durante a infância, a adolescência, frequentou a igreja, então você conversa, eu fui baterista, eu fui pregador, eu fui batizado, e essa pessoa se afastou. Então você enxerga em muito desses jovens, homens, que a gente faz o trabalho na penitenciária, que por mais que eles estão envolvidos com crime, envolvidos com facção, envolvidos com droga, eles sabem que o que eles estão fazendo é errado. Sim. Eles sabem que eles estão afastados de Deus. E eles sabem que eles precisam voltar para Deus. Então você vê essa consciência em muitos dos que estão afastados. E até mesmo aqueles que não conhecem o Senhor, quando você começa a pregar para eles ali, você vê que há esperança em muito deles. Quando você começa a falar de Cristo, os olhos começam a brilhar e você vê alguns se quebrantando, chorando. Claro que, obviamente, há um número bem expressivo também de pessoas que mesmo você ali pregando, elas não querem ouvir, elas não querem dar atenção. Mas eu sempre falo, né? Quando você entra numa penitenciária, quando você entra numa boca de fumo para poder pregar o evangelho, você está ali por aquele que vai se arrepender. Sim. Porque o que é evangelizar? Evangelizar é você saber o seguinte, você prega para quem possa se arrepender e você prega também para que o homem se torne indesculpável diante de Deus. Então aquele que não se arrepender, ele não pode chegar naquele grande dia e falar assim, eu nunca ouvi o evangelho. Sim. Então a nossa missão é pregar não apenas para aqueles que vão se arrepender, mas para os que não vão se arrepender também, para que ele tenha o direito de ouvir as boas novas do evangelho. Uau, é sobre isso, né? Realmente, assim, vai com toda essa esperança mesmo para trazer uma transformação, né? E não tem desculpa. Isso aí. Não tem desculpa, né? E como é que foi esse retorno seu? Você retornou e tal para a igreja e agora, né, a gente vê que você prega e tudo mais. Como é que foi esse processo? Foi assim rápido para você? Porque acredito eu também que você já recebeu várias palavras, né? E tudo mais, porque principalmente, né, as pessoas que estão assim na boca de fumo e tudo mais e encontra ali, né, com o evangelista e tudo mais, já recebe uma palavra, algo da parte de Deus, porque é Deus, tipo assim, ressuscitando aquela pessoa, né? Falando assim, não, você tem um chamado, entendeu? Eu tenho algo sobre a sua vida, entendeu? Há esperança e tudo mais. Como é que foi com você esse processo? A profecia, né, a palavra de conhecimento, é algo que me atraiu muito, né? Sim. Quando eu me converti depois de uma palavra liberada. Uau. Então eu entro em uma congregação e uma irmã começa a revelar algo da minha vida que ela não podia falar a não ser pelo Espírito Santo. Sim. Então o meu processo de conversão começa com Deus falando comigo através de uma palavra de conhecimento, meu coração se quebrantar e eu me arrepender diante de Deus. E foi uma forma também que Deus me atraiu, porque eu comecei a pensar, né, como que essa mulher pode falar isso se ela não me conhece? E isso me despertou uma curiosidade. E quando eu comecei a frequentar a igreja, todo lugar que eu frequentava, Deus usava alguém para falar algo a meu respeito. Tem algo até interessante que eu conto, que eu fui com a camisa social pela primeira vez na igreja, e eu brinco que era uma camisa social bem amassada mesmo, assim, mas eu tava tão feliz de usar uma camisa social que eu nem me importei muito. Tava parecendo um cobrador de ônibus ali, mas fui feliz, porque eu queria usar uma camisa social, um amigo me emprestou. E quando eu cheguei na igreja, havia um homem pregando, e ele falou assim, irmãos, eu tenho um dom que parece que tem uma televisão diante de mim e Deus me mostra tudo em visão. E eu pensando assim, será que esse homem tem esse dom mesmo? E ele foi naquele dia, olhou para mim assim e falou assim, jovem, é a primeira vez que você usa camisa social na sua vida. E quando você passou na rua da sua casa, os seus vizinhos estavam olhando, e os seus vizinhos diziam assim, daqui a pouco ele vai desviar, daqui a pouco ele volta.
Mas assim manda te dizer o Senhor, grande é a obra que Ele tem na sua vida, Ele vai te fazer pregador do Evangelho. Então eu ficava em êxtase com aquilo, saía do culto e pensava, meu Deus, aquele homem não me conhece, como que ele sabe que é a primeira vez que eu estou usando camisa social? E aquilo me despertou mais para buscar o Senhor. Então eu falo, né, que a primeira coisa que Deus colocou em mim na minha conversão foi fome e sede por Ele. Porque eu queria conhecer mais a Deus, eu queria me encher do Espírito Santo, eu queria conhecer o Deus que estava usando aquelas pessoas para falar comigo. E eu queria ser usado também como aqueles homens para poder falar com outras pessoas. Então começa a minha busca em uma igreja pentecostal, né? Então você já pode imaginar como que é. Começa a minha busca ali em círculo de oração, Sim. subindo um monte, buscando muito o poder do Espírito, a unção do Espírito, de conhecer o Senhor. E eu sou muito grato por ter me convertido em uma igreja pentecostal, aonde se manifestava mesmo a presença do Espírito Santo. Isso foi fundamental na minha conversão. Isso é muito bom mesmo. E, o Ellison, eu sei que esse processo, nessa caminhada, né? E cada um, né, tipo assim, vive nesse momento, assim, né? De uma forma, assim, muito específica, né? Da parte de Deus. Porque no início ali, né? Como é algo novo, mas querendo ou não, já é um ambiente, assim, favorável, porque a gente já conhece e tudo mais. E tem pessoas que não acreditam, né? E muitas das vezes eu não acredito porque já teve já um histórico já com pessoas que entregaram nessa palavra de uma forma, tipo assim, né, errada e tudo mais. Muitas pessoas não aceitam, né? Tipo assim, vai ser um pregador, vai ser isso, vai ser aquilo. Você fala assim, muitas pessoas já falaram isso pra mim. Não se cumpriu, entendeu? Tipo assim, tem a questão do tempo, né? Como é que você vê esse processo também, né? Porque tem pessoas que recebem muita palavra, tem pessoas que estão na boca de fumo ainda, receberam várias palavras, mas tá na boca de fumo. Sei que tem aquela questão da decisão, tipo assim, eu preciso, né, pegar essa palavra e, tipo assim, viver de fato essa palavra. Já que foi algo liberado sobre a minha vida, eu tenho que tomar posse disso, né? Eu até tenho algo para dizer nesse sentido, assim, até um pouco pesado, porque muitos amigos se converteram comigo nesse processo Sim. e acabaram se desviando, voltando. E amigos que receberam também uma palavra. E é tão interessante isso que foram palavras específicas, sabe? Às vezes a gente ouve algo generalizado no sentido de tipo, Deus tem uma obra na sua vida, Deus te ama. Mas a profecia mesmo, ela é específica, sabe? Tem uma diferença da profecia e da profetada, né? De fato. A profecia, quando é Deus falando, ela é específica. Não é tipo assim, chegou no culto, Deus me revela que tem 3 irmãos com dor de cabeça aqui. Isso não é profecia, sabe? A profecia, ela é específica, ela é direta, ela fala ao seu coração. E eu me lembro que Deus, desde o começo, falava mesmo que eu seria pregador, que eu seria um missionário. Com outro amigo meu, Deus falava que ele seria muito próspero, sabe? E um outro amigo, Deus falava que ele ia ser o dirigente da congregação onde a gente estava. Uau. Então eu me lembro nesse período de muitos receberem palavras específicas mesmo da parte de Deus, e você vê aqueles que não acreditaram. Então tem um caso específico de um colega meu que infelizmente ele não acreditou na palavra liberada na vida dele. E ele se desviou muitas vezes, Deus levantou muitas pessoas para ajudar ele, para falar com ele. E infelizmente ele veio a óbito, ele morreu em um período que ele acabou voltando para as drogas, ficando nas ruas. E a gente teve que ir reconhecer o corpo dele, sabe? E é uma cena que não sai da minha cabeça, porque quando eu cheguei lá junto com um amigo meu para poder reconhecer o corpo dele, eu me lembrei das palavras liberadas sobre a vida dele, Uau. sabe? E naquele momento ali, né, falando com o morto, né, eu disse para ele, né, por que você não acreditou na palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Então tem uma canção que o pessoal fala muito, né, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Eu não acredito muito nisso, porque a promessa ela está condicionada à obediência, sabe? Deus falou algo, eu tenho que responder a isso. Eu não posso tornar a graça de Deus vão na minha vida. Então existem muitas pessoas que eu creio sim que recebem uma palavra da parte de Deus, mas essas pessoas elas não querem viver isso, sabe? E aí, mas eu recebi uma palavra, mas a palavra ela vai se cumprir se você se submeter a essa palavra. Eu gosto muito daquela passagem, né, onde Jesus está vindo andando sobre as águas, e aí eles começam a pensar que é um fantasma, né? E começam a gritar ali, aí Jesus diz, sou eu, não tem mais. Aí Pedro diz, né, então se é o Senhor, me chama então para ir andando sobre as águas. E Jesus diz, vem. E assim, a gente sabe que pela lei da física, se Pedro
ele pisa ali, ele ia afundar, ele está no oceano. Mas quando ele pisou sob a palavra de Jesus. Então, quando Jesus libera uma palavra, ele está nos chamando para andar sobre essa palavra. Uhum. E essa é a vida cristã, né? É você viver sobre a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Porque no final, mesmo que Deus nos abençoe, mesmo que as demais coisas sejam acrescentadas, a gente não tem nada além da palavra. É sobre isso, tipo assim, uma convicção, né, ali, e a gente anda em cima dessa palavra, né, dessa convicção, algo que Deus liberou sobre as nossas vidas. E são poucos, né, que segue isso, né. E é bom a gente pegar essas pessoas como exemplo e tudo mais e falar assim, cara, se Deus liberou algo, entendeu? Isso vai cumprir e a gente tomar cuidado, né. É isso aí. Porque, tipo assim, você pode correr o risco de sim, de você É, morrer e com tudo mais. certeza, Entendeu? claro. Porque, vamos lá, se Deus liberou algo sobre a sua vida, né? E você, tipo assim, se coloca na frente de um carro e tudo mais. Pô, aí você quer que o Você anjo está venha. tentando a Deus, né? O próprio E- Jesus diz, né? Não Pô, tentarás ao Senhor teu de Deus. fato, a gente não pode fazer isso. E essa caminhada sua, entendeu? Você, como que você começou ali a pregar e tudo mais? Já começou já num culto de domingo, já pregando? Como é que foi? Foi muito natural, né? Porque como eu me converto em uma igreja muito pentecostal, a igreja pentecostal ela tem essa característica, né? De dar oportunidade. Sim, o visitante chega, já dá o seu nome ali. Dar a sua Opa! saudação, né? Um beijinho na flor. E como eu me converto em uma igreja pentecostal, congregação. Ai, Então, existe uma diferença de uma igreja grande para uma congregação, né? Na congregação falta obreiro. sim. Então, você se converte ali, daqui a pouco você tá recolhendo a oferta, tu tá de porteiro. Então, eu me lembro que tinha um círculo de oração na minha igreja, às 5 da manhã, e eu começo a frequentar esse círculo de oração às 5 da manhã e recebo a primeira oportunidade para dar uma palavra no círculo de oração. Logo após, recebo um convite para poder pregar na minha congregação. E aí eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui pregar, acabou a luz. E isso foi até positivo para mim, porque acabou a luz, então eu não conseguia ver ninguém. Aí eu me empolguei, né? Já que ninguém estava me vendo. Luz apagada ali, só com as velas acesas. E aí eu me lembro que muita gente aceitou Jesus naquele culto. Se eu não me lembro, foi 7 ou 10 pessoas que aceitou Jesus naquele Uau. culto. E aí acabou o culto, chega na outra semana, visita uma irmã que tinha uma rádio lá na Vista Alegre. Ó, que coisa Aí, ó. interessante, já que a gente está aqui na Rádio Festa Gospel. E ela me faz um convite para poder levar uma palavra na rádio. Você vê, Caraca. coincidência, eu tinha até esquecido disso. Aí, ó. E o presbítero foi e falou com ela, assim, né? O pastor da minha igreja, o presbítero Antônio, falou assim, ó, ele tá pregando, ele tinha pregado uma vez. Ele tá pregando aí, pode levar lá. Aí eu disse, não, presbítero, eu preguei uma vez, como é que eu vou pregar na rádio e tal? E aí ele foi e falou assim, não, eu vou lá com você. E a segunda vez que eu preguei foi na rádio, cara. Eu tinha até esquecido disso. Você vê, essa Caraca. pergunta aí foi até legal para você me lembrar desse fato curioso. Eu prego a segunda vez numa rádio que tinha ali na Vista Alegre. E depois disso, né, eu começo um círculo de oração na minha igreja. Eu me inspirei naquele círculo de oração que tinha das irmãs 5 da manhã. E eu comecei um ciclo de oração 2 horas da tarde. Isso durou 3 anos. Uau. Então, durante 3 anos, eu abri a igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta para orar de 2 às 3h30. E nesses 3 anos, eu pregava. Eu dava uma palavra todos os dias para 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas que frequentavam aquele círculo de oração. Então, eu literalmente aprendi a pregar no círculo de oração. Foi onde eu comecei a ter as minhas primeiras oportunidades, né? Eu acho isso curioso porque é um marco no meu ministério também. Falo muito de oração, entendo que o meu principal ministério e chamado é a oração. Então eu começo a pregar num círculo de oração. Mano, é sobre isso, né? Porque o pessoal pensa assim, ah, não, Deus já tem uma palavra liberada sobre a minha vida, agora eu vou estar numa plataforma diante de 15 mil A galera pessoas. hoje se tudo converte, mais. já quer postar agenda aberta, né? O erro tá aí, né? Aí Deus vem e fecha, entendeu? Essa agenda. Porque aí vem, tipo assim, um 2020 da vida já era, entendeu? E só da gente imaginar que o nosso status do WhatsApp, entendeu? Aquelas 50 pessoas que estão ali já é o suficiente. Porque você pega essas 50 pessoas, coloca numa sala e tudo mais. É que a gente não tem a dimensão, entendeu? Do que é 50 pessoas ali, né? E o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Você lembrando aí agora sobre a questão da rádio, cara, que bacana, mano. É sobre isso, entendeu? E hoje, né, o que você tá vivendo tudo mais, o pessoal pensa, ah, pô, aonde que ele tá, tudo mais, pô, mas como é que foi o começo e tudo mais, né?
né? Ellison, fala um pouquinho também sobre a questão de missão em si. Eu sei que você já se envolveu, né, com missão antes dessa questão do Cristo em nós também, né? Como é que foi essa questão de missão? Tem a missão que você já participou, já foi para fora do país, já? Como é que foi essa questão? Ir para fora do país foi através do Cristo em Nós já, Uhum. mas a missão começou no bairro onde eu me converti, né? Uhum. Então, quando a gente fala desse período aí de círculo de oração, durante 3 anos, eu me lembro que tinha uma irmã Helena, saudosa irmã Helena, e ela falava, né, que aquela porta aberta de oração era de testemunho para aquele bairro, né? Que as Sim. pessoas daquele bairro estavam indesculpáveis diante de Deus, porque o evangelho estava sendo pregado durante todos os dias. Então, eu divido meu ministério de que forma, né? Na verdade, a minha vida cristã. Os primeiros 3 anos da minha vida foram 3 anos dedicados a uma igreja local onde eu me converti, que é a Igreja Congregacional do São Vicente. Nessa igreja, eu fundei esse círculo de oração, e através desse círculo de oração começou meu ministério, aonde eu era professor de escola dominical, congregação, né? Professor de escola dominical, eu dava o culto de doutrina, Nossa. eu recolhia oferta e eu ficava de porteiro na igreja. Então, eu fazia tudo nessa congregação porque tinha poucos membros. Era uma igreja aí com 50, 60 membros, então assim que você começa a se envolver, o pastor quer te colocar para servir. Isso foi muito importante para mim. E logo após isso, né, é que vai nascer aí, provavelmente você vai me perguntar isso especificamente, o Cristo em Nós. Sim. Então, eu começo a ter experiência com missões no sentido transcultural depois do nascimento do Cristo em Nós, quando chega em 2019, quando eu fui para a Argentina. Então, eu tive 2 vezes na Argentina, onde eu tive esse contato mesmo de chegar em outro país para pregar. A primeira vez que eu fui, eu fiquei num seminário, né? Fiquei em um seminário. Então a gente teve a oportunidade de pregar nas favelas, de pregar nas igrejas, pregar nas casas. E aí na segunda viagem tinha uma casa pastoral e uma igreja. E eu fiquei nessa casa pastoral e também tive a oportunidade de pregar nas comunidades, pregar em culto ar livre. Então foi uma experiência que transformou muito a minha vida, porque você encontra um país, falando da diferença do Brasil para a Argentina, né? Hoje a gente tem um país aí com 27% de evangélico. Você chega na Argentina, você vai encontrar um país com 10% de evangélico. Então, quando eu encontrei essa realidade, aquilo me confrontou muito, sabe? De eu me despertar para querer cumprir a grande comissão. Então, tem até uma frase que eu sempre costumo citar do Frei Beto, né? Que ele fala que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, quando eu pisei na Argentina e tive esse contato, eu disse assim, eu preciso me comprometer mais com o evangelho, eu preciso me comprometer mais com a evangelização. Então, isso me despertou muito para aquilo que eu vivo hoje. É porque algo que eu sempre falo que é o seguinte, o homem em si, né, ele precisa participar ali, né, do serviço obrigatório militar para, tipo assim, dar um choque, né, e o cristão em si tem que ter uma experiência com missão, sabe? Te Na experiência, transforma. porque tem a questão do impacto, né? Eu já participei do Impacto Sertão, que é de uma semana, né? Mas só que tem também a questão da Jocum, que é ali os 3 meses, tem o prático e tudo mais, porque é necessário. É necessário, sabe, para acordar, entendeu? Tipo assim, mostrar o que realmente está acontecendo, mundo Sim. afora, entendeu? E despertar também esse desejo em si. Não que no local onde você está hoje, você não vai ter isso, entendeu? Mas só quando você tem uma A experiência e experiência tudo de mais, campo é entendeu? diferente. Muda, entendeu? Muda completamente, entendeu? Muda. Porque acredito eu que, né, esse desejo, né, ele só permanece, essa missão, ela só tá firme até hoje por causa das experiências e a convicção da palavra, né, que é a Sim. base principal, né? A gente não anda, né, pelo que as pessoas falam, tudo Sim. mais, circunstância do dia a dia, né? Mas é sobre uma palavra e é essa palavra, né, que nos sustenta. E mantém um foco aí sobre essa questão do Cristo em nós, como é que foi isso, a equipe que tá junto com você. Como eu disse, quando passa esse ciclo aí de 3 anos na minha congregação, eu cumpri o voto e aí eu começo a trabalhar, porque quando eu estava com esse voto eu não trabalhei, né? Porque pensa, 3 anos abrindo a igreja de 2 às 3h30, que serviço que vai te liberar para poder cumprir um voto? Sim. Então foi algo que me custou muito, né? Uhum. Porque você já com 16, 17, 18 anos ficar sem trabalhar,
Então já começa aqueles questionamentos, né? Então eu ouvi a piadinha de tipo assim, você quer viver da obra, pedreiro, não sei o que e tal. Mas Deus sabia meu coração. E aí terminou o ciclo, eu começo a trabalhar e eu não tinha tempo para fazer mais o que eu fazia nesse período. Porque eu trabalhava de dia em um material de construção e à noite eu estudava. E foi nesse período que o Maiquinho aqui da, O da barbeiro. barbearia Ai, ali que bacana. chegou em mim e falou assim, né? Eu quero aprender a palavra. E ele estava conhecendo, né, a esposa dele, que é a Carol, e a mãe da Carol que me ganhou para Jesus. E eu começo um discipulado na minha casa, 10 horas da noite, para esse grupo de amigos, que era 7 pessoas, que era o horário que eu tinha. E minha casa é pequena, começou a querer chegar gente, não cabia na minha casa. E eu alugo uma chácara do lado da minha casa com essa intenção de ter um espaço maior onde eu podia reunir meus amigos para ensinar a Bíblia. Só que para minha surpresa, começa a aparecer gente. Então, passa um mês e meio, era 70 pessoas, 3 meses aí, 100, 150 pessoas se reunindo em uma chácara. E a gente chegava, fazia uma oração e depois dessa oração eu ensinava a Bíblia. Era temas como o reino de Deus, sabe? Temas como a gente estudar o que é lei, o que é graça, e as pessoas se reunindo para poder aprender a palavra. Então, o Cristo em nós nasce em um discipulado, Ó. sabe? E quando começou a encher, eu comecei a pensar o que estava acontecendo, né? As pessoas também perguntando o que estava acontecendo. E eu começo a reunir meus amigos e ir para a rua, assistir pessoas que estavam em condições de rua, com coberta, com roupas de frio, agasalhos, né? A gente começou a fazer cachorro quente e assistir pessoas mesmo que estavam em condições de rua. Começamos a assistir famílias com cestas básicas, fazer projetos em clínica de recuperação. E é onde começa a ter essa pergunta, né? O que está acontecendo? Será que vai nascer uma igreja? E eu começo a orar a Deus e, obviamente, eu sabia que não era para eu fundar uma igreja naquele momento. E o Espírito Santo me direciona, né? E aí vem, né, várias sugestões de nome. Um monte de nome em inglês, né? Coloca tal nome, tal nome. Falei, não, 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 não. E um dia eu vendo uma pregação do Douglas Gonçalves. Aí veio Família Cristo em Nós, sabe? Aí eu cheguei para os meus amigos que estavam se reunindo comigo. Falei, galera, Família Cristo em Nós. É isso. Aí a gente colocou esse nome. E aí eu comecei a estudar, igual você citou aí, movimentos interdenominacionais, como Jocum, Portas Abertas, entre outros projetos interdenominacionais, e Deus colocou no meu coração de fundar um projeto interdenominacional. A gente reunir jovens de diversas denominações para poder pregar o evangelho, para poder amar o próximo, né, através de ações sociais. E nasce o Cristo em Nós, 24 de maio de 2018, através desse primeiro discipulado. Caraca, E que aí bacana. depois disso foi acontecendo isso. Essas reuniões na chácara durou um ano. Sim. Durante um ano nós fizemos reuniões toda segunda-feira. De quinta mudou para segunda. Toda segunda-feira tinha reunião na chácara com 200, 250 pessoas. Jesus salvou muita gente. Chegou 2019, da chácara a gente começou a fazer em Barra do Piraí, começamos a fazer em Candelária, Volta Redonda. Então tinha Cristo em nós na chácara, agora acontecia uma vez no mês, e Candelária, Barra do Piraí, a gente passou a ter um instituto social na Candelária, em Volta Redonda, até que chegou o período da pandemia. Aí quando chegou o período da pandemia, né, para tudo, né? Para tudo, eu não podia fazer mais os encontros. E foi aonde o Espírito Santo me direcionou para poder fundar um instituto. Já que não podia fazer reuniões públicas, eu me reúno com um advogado e decido fundar um instituto para que a gente tivesse um CNPJ. Até para trazer mais respaldo e credibilidade para aquilo que a gente estava fazendo. Então eu decido fundar o Instituto Cristo em Nós, que é uma ONG sem fins lucrativos, para que a gente pudesse desenvolver trabalhos filantrópicos. Então o nosso instituto foi fundado em 2021. Em 2021 a gente fundou o instituto. Quando chegou em janeiro de 2022, fruto de oração, né? Porque no ano de 2021 o Espírito Santo nos direcionou que agora não deveria ser na chácara mais. E nem nos bairros, né? Porque a gente fazia nas quadras dos bairros. Mas a gente deveria ir para o centro de Barra Mansa. Então a gente começou a orar por isso, clamar por isso, e a gente fez a primeira reunião em janeiro de 2022 no Corredor Cultural.
E essa reunião a gente reúne uns 150, 130 jovens por aí. E aí na segunda reunião, em março, a gente reúne 300 a 350 jovens ali na Praça do Caquim. E quando foi a terceira, já em abril, a gente já reúne 700 jovens. E aí começa a ter esse crescimento do movimento Cristo em Nós na praça pública, né? Isso durou 3 anos no corredor cultural, no clube municipal, essas reuniões aí com 2.000 jovens, 1.000 jovens, 800 jovens, 700 jovens em praça pública. Nesse período de 2018 até agora, nós acreditamos que foi mais de 1.000 pessoas aí que entregaram a vida para Jesus, sabe? Que se converteram. E é isso, né? Hoje a gente está vivendo isso daí, de ver Cristo em Nós chegar em Resende, Pinheiral, Volta Redonda, e a gente vai fazer agora em Barra Mansa de novo. Então esse ano foi o vento soprando, né? O que começou em Barra Mansa foi para Resende, fizemos 2 encontros lá, depois fizemos em Pinheiral, aí fizemos agora em Volta Redonda, e ano que vem, se Deus nos permitir, vamos fazer em outras cidades do Sul Fluminense também. É sobre isso. Você falou desse momento que teve na chácara. Mano, eu participei, eu acho umas 2. E, tipo assim, sem saber, uma pessoa falou, mano, tá tendo um negócio assim, assim. Vamos lá. Eu falei, vamos, mano. Eu Nem apareci sabia o que lá. era, né? Não, nem sabia o que que era, mano. Aí eu Nem eu apareci sabia. lá, tudo mais. Entendeu? E uma vez que eu fui, mano, o que aconteceu? O Otton Gomes, tá? De Resende e tudo mais, através de um amigo em comum, tudo mais, falou assim, pô, mano, vou estar em Barra Mansa, né? O Otton vai estar lá e eu que faço as postagens dele e tudo mais. Eu falei assim, mano, que é isso? Tem isso em Barra Mansa, mano? Em que lugar e tudo mais? Aí ele passou lá as coordenadas, falei, mano, vou aparecer lá, filho. Apareci e tal. Depois, mais pra frente, que eu descobri que era, né? Era a questão do Cristo em nós e tudo Sim. mais. Entendeu? Eu falei, caraca, É mano. porque As muita coisas, gente entendeu? já pensa no Cristo em Nós nesse período da praça, que é de 2022 para cá. Mas esse ciclo de 2018 até 2022, olha, foi um período onde a gente experimentou muito do poder de Deus, porque esses encontros na chácara foram encontros marcados por cura, Sim. libertação, batismo com o Espírito Santo. E eu já entendo que a gente estava vivendo uma fagulha de um avivamento, porque um discipulado que começou na minha casa, e na rua da minha casa eu passo a fazer uma reunião 10 horas da noite, e essa reunião começa a dar 250 pessoas toda semana, de maneira que na minha rua os vizinhos não conseguiam subir o carro, porque tinha reuniões com mais de 20 carros na minha rua. E eu olhava para aquilo tudo e eu pensava assim, meu Deus, o que Deus está fazendo aqui? Então, para mim, aquele período já era extraordinário. Eu já entendo aquele período como algo totalmente sobrenatural, porque não tinha como a gente fazer aquilo que estava acontecendo na rua da minha casa. Sim. Então, o Cristo em Nós, obviamente, ele é totalmente sobrenatural. Eu nunca vou normalizar um encontro com 200 jovens em uma praça. Não vou nem falar de 2.000. Eu nunca vou normalizar um encontro com 200 jovens em uma praça, porque eles não estão indo ali para se embriagar, se drogar, mas estão indo para conhecer a Cristo, para ouvir o Evangelho. Então isso é sobrenatural, só o Espírito Santo pode fazer. Mas às vezes as pessoas se apegam muito ao número, né? De achar que o Cristo em Nós é grande, porque hoje tem multidões em uma praça. Não, não. A fidelidade ao propósito, ela não está ligada ao número, sabe? Quando eu estava ali na chácara pregando para 7 pessoas, eu estava sendo tão bem sucedido quanto pregando para 2.000, sabe? Porque o que importa no final não são os números. O que importa no final é a fidelidade ao chamado, à obediência do que Deus te direcionou. É sobre isso. E a gente acompanha muito, né? Tipo assim, as redes sociais e tudo mais. Então a gente vê, tipo assim, aquele evento, né, que o João Paulo, né, realiza e tudo mais, né? Céu na Terra. E a gente fica assim, caraca, mano, será que um dia eu vou conseguir participar disso, né? E a gente, assim, que é do interior, né, querendo ou não, a gente fica, né, desejando e tudo mais. Eu lembro do Urban e tudo mais, não sei se você já ouviu falar também que tinha em Volta Redonda e tal. Então, é coisa assim que tá acontecendo, né, perto de nós, tudo mais, que a gente pode fazer parte, é aquilo que você falou, não tem como, normalizar jovens ali, tipo assim, falando a respeito de Cristo. E acredito eu também que vocês têm vários testemunhos, né, as pessoas ali dos apartamentos e tudo mais, porque é impactado, né, a nossa voz está alcançando as pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com um voluntário do Cristo em Nós, a gente estava na sede, nós temos uma sala de oração
há mais de 3 anos no Centro de Barra Mansa, onde a gente se reúne para orar, hoje, segunda, terça e quarta. E eu disse para ele o seguinte, né? A gente está vivendo um momento no SEM, onde a idade está chegando. Então, quando a gente começou, eu tinha 19 anos. Então, hoje eu já estou com 27. E eu disse isso para ele. Vai chegar um momento onde nós vamos estar casados, onde nós vamos estar servindo o Senhor diferente da forma que nós estamos servindo hoje, porque essa é a multiforme graça de Deus. E quando a gente lembrar desse período, a gente vai ver como que isso foi totalmente sobrenatural. Pensar que durante um tempo, jovens decidiram pagar aluguel de uma casa no centro de Barra Mansa para poder orar. Jovens de Barra do Piraí, jovens de Volta Redonda, jovens de vários bairros de Barra Mansa se reuniram para orar. E esses jovens começaram a se reunir em praça pública, começaram a fazer trabalhos em presídios, em comunidades. E quando a gente olhar para tudo isso, a gente vai falar assim, uau, a gente estava vivendo algo totalmente sobrenatural que nunca mais a gente vai viver. Então, às vezes, assim, eu fico triste porque existem pessoas que, por não serem pioneiras nisso, por não serem protagonistas nisso, elas não participam e elas tentam normalizar isso, sabe? E essas pessoas um dia também que não foram, né, que não oraram, e estou dizendo de pessoas que são cristãs, pessoas que são envolvidas com o ministério, essas pessoas vão olhar e vão falar assim, uau, foi algo poderoso e às vezes eu deixei de participar, deixei de estar, deixei de ir por sentimentos humanos, sabe? Porque o evangelicalismo brasileiro ele tem muito disso. Se não tiver meu nome, se não foi eu que tiver na frente, eu não vou. Então, às vezes, a pessoa ela quer ir lá no céu na terra, porque é em Brasília ela não conhece o João Paulo, mas ela não vai aqui no Cristianóis em Barra Mansa, porque é o Elis. Ai, ai. E o Ellison, eu sei que, né, agora tá tendo assim, uma proporção, né, muito grande e tudo mais, essa questão, a visibilidade, né? E você acabou de comentar, né, que você estava conversando com voluntário e tudo mais. Fala pra gente o quão é importante ter uma equipe, né, pra gerir tudo isso, porque ninguém faz algo grande, né, sozinho, sabe? Isso é um fato, né? Eu digo algo para os voluntários, para a liderança, que nós brasileiros, nós fazemos da seguinte forma, né? Se algo der errado no Cristianóis, a culpa vai ser toda minha, sabe? Mas aí, às vezes, quando algo começa a dar certo também, as pessoas passam a atribuir isso a uma pessoa só. E isso é um grande erro, né? Porque, como você disse bem, eu gosto muito dessa frase do Carlito Paz. Ninguém faz nada grande sozinho. Tem um avivamento que aconteceu no século XIX, que foi o segundo grande despertar, e houve um evangelista chamado Charles Finney. E Charles Finney, ele era conhecido muito pelas suas cruzadas evangelísticas, onde ele chegava, multidões se rendiam através da pregação dele. E tem um homem chamado Daniel Nash, e Charles Finney diz que o sucesso das suas cruzadas evangelísticas se deve a Daniel Nash. Porque antes de Charles Finney chegar em uma cidade, Daniel Nash costumava chegar 3 dias antes. E ele começava a ganhar essa cidade em oração. Então ele chorava por essa cidade. Ele pranteava por essa cidade. E até um testemunho de uma irmã, que Daniel Nash ficou na pousada dela, e quando Charles Finney chegou, ela foi encontrar Finney e ela disse, Finney, tem algo acontecendo com Daniel Nash, porque há 3 dias ele não come, não bebe, e ele está gemendo, deitado no chão. E Finney disse, não, fique em paz, porque ele está sentindo dores de parto. Ele está chorando pela cidade. E Finney disse que quando ele pregava, o coração dos homens se quebrantavam mais facilmente, porque Daniel Nash havia ganhado primeiramente aquela cidade em oração. Então, o sucesso do Cristo em Nós em relação à equipe começa pela oração. Tudo que fazemos começa pela oração. Às vezes a gente vê a oração como um meio, né? Eu sempre falo que a oração ela não é um meio, a oração ela é um fim. Porque o nosso propósito é primeiro estar com Deus. E até para nós sermos cooperadores de Deus, né? Para Deus fazer algo apesar de nós e através de nós, nós precisamos estar com Ele.
Então, quando você tem um grupo de amigos que oram, que clamam, que jejuam, que intercede, nós conquistamos essas cidades que nós estamos chegando, as almas que estão sendo salvas através da oração. Não tem como fazer um trabalho em um presídio sem oração. Não tem como você fazer um trabalho numa praça sem oração. Porque sem a oração, você não tem o poder do Espírito. Você não tem a unção do Espírito, você não tem a graça do Espírito. E a obra de Deus você não faz pelo intelecto humano, você não faz com armas humanas. A obra de Deus você precisa fazer com o revestimento do Espírito Santo. E quando você tem amigos também que buscam amar a Deus e que buscam estar em devoção junto com você, esses seus amigos vão te corrigir, eles vão te exortar, eles vão trazer teu coração de volta para o coração do Pai. E tem algo no Cristo em nós, né? Nós não pedimos ofertas nos nossos encontros. Então pensa, encontros que acontecem com essa quantidade de pessoas, mas aonde a gente não levanta oferta nos encontros. Então como que isso acontece? Os amigos. É essa equipe que investe financeiramente para que o Cristo em nós possa acontecer. Então eu nunca poderia fazer isso sozinho, Sim. sabe? Se eu não tivesse amigos do meu lado. Então eu não vejo nem como uma equipe, eu vejo o Cristo em nós como meus amigos, que são pessoas que Deus levantou para amar a Deus junto comigo e para clamar por almas, e hoje a gente está vivendo isso, né? Hoje o Cristo em nós tem essa sede, tem essa sala de oração, onde tem líderes que lideram essa sala de oração. Hoje a gente está com um projeto de reforço escolar, onde 3 vezes na semana, de manhã e à tarde, nós temos crianças tendo um atendimento pedagógico, crianças autistas tendo esse atendimento. A gente vai começar agora um acompanhamento psicológico, onde também essas famílias vão poder ter um acompanhamento gratuito. O Cristo em Nós, esse ano, a gente fez um trabalho social no início do ano, no desastre que houve em Angra, onde a gente conseguiu levantar mais de 9 mil em doação. A gente conseguiu, na Páscoa, doar mais de 1.100 caixas de bombom. Tudo isso através dos amigos. Tudo isso através de quem doa, tudo isso através de quem ora. Então a gente nunca poderia fazer isso sozinho. Fora as famílias que a gente acompanha com cestas básicas também, mensalmente. Então são muitas pessoas que estão nos bastidores trabalhando. E uma coisa que eu gosto, uma característica, principalmente na liderança do Cristo em Nós, é uma galera que eu tenho que brigar para eles pregar. Falar assim, cara, não, ó, eu preciso de vocês essa semana lá na rádio. Não vou na rádio, não vou na rádio. Ó, vou te colocar você para pregar. Não. E aí eu tenho que insistir para eles pregarem ou para terem oportunidade. E assim, ao mesmo tempo que eu brigo, né, porque eu quero que eles se envolvam mais, eu fico pensando assim, que característica diferente do que a gente vê em muitas igrejas. De Fato. pessoas que às vezes querem a oportunidade porque querem aparecer. Realmente, nossa, tem gente que briga, né, por causa disso, né, entendeu? Não, tipo assim, hoje é a minha vez, tudo mais. É Se eu não fominha, sabe? aparecer, eu nem coopero, né? É um negócio assim que, cara, é só Jesus na causa mesmo. Em cima disso, vou até pegar um gancho seu dessa questão da pregação e tudo mais. Como agora você tem essa visibilidade, querendo ou não, né? Então as pessoas, né, conhecem, né, o Ellison do Cristo em Nós, tudo mais. E como que você faz também essa gestão, né? Porque senão daqui a pouquinho você tá pregando, né, em vários lugares aí do Brasil aí, mas você tem essa missão ali, nessa fidelidade, né, com o Cristo em nós, tudo Sim. mais, né, com algo a qual Deus, né, te chamou. Como é que você se blinda também, né, nesse momento, né, nos convites e tudo mais? Eu não sou itinerante. Uhum. Então, eu até brinquei aqui na questão da agenda aberta, né? Eu nada contra quem faz, mas eu nunca Uhum. postaria algo assim, porque eu tenho uma perspectiva ministerial muito diferente disso. Eu acredito que o pregador, ele tem o dever de aprofundar o ministério e Deus determinar a extensão. Então, nós como pregadores, qual que é o nosso papel? Orar mais, jejuar mais, para acontecer o que John Wesley dizia, né? Eu me ponho em chamas e os homens vêm para me ver queimar. Então, o papel do pregador é ser incendiado por Deus. A extensão do ministério se pertence a Deus, é Ele que vai determinar onde você vai. Como que eu faço em relação às agendas? Eu tenho critérios, né? O primeiro critério é que normalmente eu atendo a agenda de amigo. Então, amigos que a gente já tem durante essa caminhada, Wellington,
tem como você vir pregar tal dia aqui, congresso tal, festividade tal, você conhece a igreja, você sabe o que a igreja carrega, o que eles estão construindo, então a gente atende. E a outra exceção é indicação de amigo. Um amigo que te indica e diz, olha, pode ir porque o pastor é benção, a igreja lá é séria, estão construindo isso. E o outro ponto que eu uso é a oração, porque às vezes a gente recebe convite de pessoas que a gente não conhece, então eu oro a Deus para ver se é o time certo de ir e se é direção para ir, eu busco pesquisar sobre a igreja. Então eu não sou aquele tipo de pregador que me chamou, eu atendo. Eu pesquiso quando que essa igreja foi fundada, quem que é pastor dessa igreja, o que Sim. que essa igreja crê, que dependendo eu não vou, sabe? E, então hoje, por eu ter esse critério em relação às agendas, posso dizer assim que boa parte dos convites eu não atendo. E aí eu vou aonde o Espírito Santo está direcionando mesmo em relação às igrejas, porque como você disse bem, o meu foco mesmo maior hoje é o Cristo em nós, é o que Deus está fazendo através de nós, nos presídios, agora na rádio, na sala de oração, nas praças. Obviamente eu amo pregar, eu amo cooperar também nas igrejas locais, mas entendendo que esse não é o meu chamado principal. Essa questão do presídio aí que você comentou também, eu vivi uma fase, né, quando eu estava na Metodista Boa Sorte, que a gente participava, né, e era ali no Degás, ali no Bom Pastor, né, tudo mais, a gente ia, né, a gente ficou ali um bom tempo ali, acho que quase um ano ali trabalhando. E a gente teve uma oportunidade também de ir lá no Roma, né, e tal, participar. Inclusive a gente foi numa semana, na outra teve aquela rebelião e tudo mais. E como que abriu essa porta para vocês estar indo lá ministrar? Através da minha denominação, né? Como eu sou evangelista na Metodista Wesleyana, hoje a Wesleyana ela faz um trabalho em 31 presídios do Rio de Janeiro. Sim. Hoje o capelão, o pastor, ele já não consegue mais ter acesso ao presídio. Você precisa se tornar um agente religioso. E através da Metodista Wesleyana, por eles conhecerem um trabalho que eu faço no Cristo em Nós, a direção desse trabalho prisional me concedeu essa oportunidade de ter uma equipe para que pudesse fazer o trabalho nesses presídios. E a equipe vai até pegar a carteirinha agora sábado, Bacana. porque os meninos que estão comigo eles ainda não têm a credencial para fazer o trabalho nesses outros presídios. Então essa porta se abriu através da minha denominação. Hoje eu faço o trabalho do Cristo em Nós lá dentro, porque as pessoas que fazem parte são voluntárias do Cristo em Nós, mas essa porta se abriu através da minha igreja. Bacana. É sobre isso. E a questão da 88 também, que surgiu agora para vocês? Como é que Essa tá? aí foi uma surpresa, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Esse ano eu recebi esse convite, né? De poder ter um programa do Cristo em Nós na Rádio 88. No primeiro momento eu não queria, porque desde o começo eu nunca gostei de câmera. Os voluntários do Cristo em Nós sabem que é uma luta para mim poder gravar um vídeo de anúncio do Cristo em Nós, e a Rádio 88 é câmera para todo lado. Então eu pensei, não, eu não vou. Eu sempre brinquei que eu falava que o meu chamado é para os bastidores. Eu falava assim que se fosse para eu ir para frente das câmeras, Deus me fazia bonito. Mas como Deus me fez desprovido de beleza, não é o chamado dele que eu apareça tanto, né? Mas aí, de teimosia, né? Falei, vamos fazer esse teste aí. Aí o Edson Albertassi é um homem visionário, né? Investiu em tantas outras pessoas aqui no Sul Fluminense. E eu me lembrei de algo que o Hernando Dias Lopes falou, que hoje a gente não pode perder a oportunidade, seja na internet, seja no rádio. A gente deve usar todo o veículo de comunicação possível para poder pregar o evangelho. E a gente decidiu aceitar esse convite, né? Não apenas de ter o programa do Cristo em Nós na Rádio 88, como a Rádio 88 se tornar parceira do Cristo em Nós nos projetos sociais e nos projetos evangelísticos. Uau. Então eu sou muito grato, né, ao nosso diretor lá, ao nosso chefe, né, que é o Edson Albertassi, por dar essa oportunidade, porque hoje eu tenho uma flexibilidade maior por conta dessa parceria com a rádio. Porque hoje Deus tem me sustentado, e uma das formas de sustento vem também através da Rádio 88, onde me dá uma oportunidade de, durante a semana, eu estar fazendo esses trabalhos nos presídios, eu estar presidindo no Instituto Cristo em Nós. Então a Rádio 88 tem sido uma bênção na minha vida, em todos os aspectos, e também está sendo muito legal a experiência de ter um programa, sabe, de dar oportunidade para as pessoas irem lá, cantar, pregar,
dar uma entrevista. Então você vê a alegria da pessoa de estar num programa de rádio assim e de ter a oportunidade de estar falando para tanta gente também. No começo, como eu disse para vocês, eu não queria muito, mas hoje eu estou gostando disso aí. E lembrando lá, né, que a segunda É, pregação, né, foi... eu vou até comentar isso com o Edson, olha que curioso, né? Minha segunda pregação foi numa rádio, eu tinha esquecido. Então, de certa forma, já vi um propósito de Deus comigo com a rádio mesmo. Não sei até quando isso vai durar. Tudo na minha vida, eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, Wes, qual que é o seu planejamento para o Cristo em Nós? Né? Qual que é o seu planejamento para o seu ministério? Eu não tenho planejamento nenhum. Eu cheguei até aqui sem planejamento. Eu costumo dizer que você andar com Cristo, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Então o vento vai soprando, a gente vai sendo guiado pelo Espírito Santo. Então o nosso chamado é pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Agora, como isso vai acontecer? Até agora, se você dissesse para mim que um dia uma ONG seria fundada, um projeto evangelístico nasceria, iria para a praça, iria para a rádio, eu ia falar, cara, isso é impossível. Então, já estou no bônus, já estou no lucro já. E o Erson, para um jovem assim, né, que tem algo, né, no coração vindo da parte de Deus, que nem vocês começaram ali, né, numa oração e tudo mais, e agora, né, Deus expandiu, né, esse ambiente ali de oração. Então, para alguém assim que tem algo da parte de Deus, né, tem uma palavra e tudo mais, e ainda tá com dúvida se é para começar agora ou se não é, entendeu? Eu sei que você já deixou aqui, né, a palavra crucial que é a oração, mas o que você poderia falar para esse jovem, entendeu? Para essa pessoa que tá com algo no coração para ser realizado vindo da parte de Deus, mas ainda não sabe qual que é o tempo, o que fazer. Tudo começa com a oração, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei o que Deus me chamou para fazer. E eu digo para essa pessoa, gaste tempo com Deus, porque se você estiver em comunhão, você vai ter uma direção, sabe? A direção, ela nasce através da oração. Quando você tá em comunhão com o Espírito Santo, você ouve a voz do Espírito Santo, essa testificação interior. Então, eu sempre falo que busque amar a Deus, busque se apaixonar por Deus, busque se aprofundar cada vez mais na oração, na leitura da palavra, de conhecer mais o Senhor mesmo, sabe? E se o Espírito Santo te direcionar para começar algo na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, o que for, não se preocupe com o resultado. Não se preocupe com o número. Esse é um problema muito grave da nossa geração. Gravíssimo. É uma geração muito pragmática. É uma geração que só quer começar algo se tornar grande. Entende? E Enoque, ele não encheu o estádio. Enoque, ele não foi pregador de congresso. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Então, o nosso chamado, o ponto mais alto de um cristão, o ponto mais alto hierárquico que ele pode chegar é dele se tornar amigo de Deus. Então, se você se tornar amigo de Deus, se você andar com Deus, se você estiver queimando na presença de Deus, o que Ele te mandar fazer, faça. E faça de todo o teu coração. Se entregue totalmente para aquilo que Ele está te mandando fazer. Se Ele te mandou discipular, discipule. Se Ele te mandou evangelizar, evangelize. Se Ele te mandou pastorear, pastoreie. Se Ele te direcionou para plantar uma igreja, plante uma igreja. Mas seja obediente à visão celestial. Esse é o importante. Não vá pelo caminho que vai te dar mais resultado, ou pelo caminho onde você vai ter mais dinheiro, onde você vai ter mais fama. Não. Vá pelo caminho que o Espírito Santo te direcionou. E comece pelo que tem, sabe? Comece com o que você tem. Às vezes a pessoa quer começar, mas ela só quer começar quando ela tiver tal coisa. Não. Começa com o que você tem. Quando eu comecei o Cristo em Nós, eu não tinha nem cadeira para as pessoas sentar. Então a gente começou com uns banquinhos que tinha lá de madeira, estava tudo quebrado praticamente para o pessoal sentar. Daqui a pouco conseguiu R$ 50, a cadeira era R$ 1 para alugar, a gente alugava as cadeiras e fazia aquilo ali, até que Deus deu condição da gente poder comprar as nossas próprias cadeiras para a chácara. Então comece com o que tem. Comece com o que tem. Eu não tenho uma chácara para começar. Comece igual eu comecei, na sala da minha casa. Entendeu? Então comece. Falar de Cristo nunca é em vão. Às vezes você planta, às vezes você rega e às vezes você colhe.
mas falar de Cristo nunca é em vão. Então comece um discipulado na sua rua, na sua igreja, na sua escola. Pregue o evangelho. Nosso chamado é esse. É sobre isso, né? Pregue o evangelho. E, o Elson, onde que as pessoas podem encontrar, assim, né, o instituto em si, né? Se tem algum site ou algo, até mesmo para estar ajudando, né? Abençoando o instituto, conhecer mais. É, Até mesmo se quiser fazer parte, né? Não sei se... isso. Hoje nós somos mais fortes no Instagram. A Aham. gente tá para criar um novo site. A gente tinha um site, mas a gente vai criar um novo site. Mas hoje a pessoa pode conhecer através do Missão Cristo em Nós, @Missão Cristo em Nós no Instagram, @Instituto Cristo em Nós também no Instagram, e agora o @ do programa Cristo em Nós, né? No Instagram, onde a pessoa também pode acompanhar o nosso programa. E a pessoa pode entrar em contato conosco ali no direct, pode combinar um dia também de visitar nossa sala de oração. Na segunda-feira tem a sala de oração geral, na terça tem sala de oração dos homens e na quarta-feira tem sala de oração das mulheres, onde a pessoa vai conhecer mais a essência do Cristo em Nós, a cosmovisão do Cristo em Nós. E a nossa casa está aberta, a família está aberta para quem realmente deseja amar a Deus e também amar o próximo. É isso. Já tem uma próxima agenda, já uma data do Cristo em O Nós? próximo encontro do Cristo em Nós é dia 28. Próxima sexta-feira agora é o último encontro do Cristo em Nós em Barra Mansa, então estão todos convidados aí. Próxima sexta-feira no Corredor Cultural, 7h30. A galera tá sentindo falta, porque esse ano a gente só fez em janeiro em Barra Mansa e em maio, por causa dos eventos em outras cidades. Então é o último e a gente não sabe quando vai ser o próximo, porque é muito provável que os primeiros 3 encontros do ano que vem sejam em outras cidades. E só em maio que aconteça em Barra Mansa. E a gente não sabe também até quanto isso vai durar. Não vai durar para sempre. Como eu disse aqui, a multiforme a graça de Deus. Nós não vamos ficar fazendo evangelismo em praça pública para sempre, nesse formato que acontece agora. Então é a oportunidade de aproveitar enquanto o vento está soprando. É sobre isso. É só muito obrigado mesmo, sabe, ter aceitado, ter vindo aqui, compartilhar, né, um pouquinho mesmo do que assim, né, aconteceu na sua vida e tudo mais. Acredito eu que tem vários testemunhos por Nossa, aí. a gente vai longe, tem que combinar mais vezes. Entendeu? Obrigado mesmo. E para você, né, que está aí nos assistindo, tá? Esteja compartilhando. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui, entendeu? Conheça mesmo, entra lá no Instagram, entendeu? Busca mais a fundo e tudo mais. E ele já deixou bem claro que é vida de oração, entendeu? Vida de oração é conhecer de fato mesmo a Cristo, tá? E não vamos parar, porque se Deus ele liberou algo sobre a sua vida, se Deus ele tem um propósito com você, entendeu? Precisa fazer a sua parte aí para que isso venha realmente, né, acontecer aqui na Terra, porque Deus ele conta, né, comigo, com você. Poderia fazer, ele poderia fazer, mas ele conta comigo, com vocês. Tem algo sobre a sua vida, né? Segue em frente, né? Isso não podemos parar não, entendeu? Você abraçou a palavra, né? E tá aí até hoje, né? Dando fruto, sabe? Transformando vidas, né? Wellington, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra, Roger. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a Rádio Festa Gospel. É um prazer estar aqui. Vou voltar mais vezes, né? Tem pizza, suco, refrigerante. Aí eu fico animado de voltar. Pode voltar, pode voltar. É isso, muito obrigado mesmo, tá? E você que deseja anunciar aqui no CAE Podcast, pode estar entrando em contato conosco, tá? Lá no Instagram, CAE Podcast Oficial, ou até mesmo através do nosso e-mail, que é podcastcae@gmail.com, que a gente vai estar passando as informações para vocês.